Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Karen e sejam muito bem-vindos ao Certamente. Hoje eu trouxe um assunto que pode ser muito esclarecedor para alguns e revoltante para outros que vão dizer que eu estou diminuindo um estudo específico, mas não é nada disso. Eu estou aqui apenas para ajudar na diferenciação de duas áreas, que são a astronomia e a astrologia. Nós não podemos negar que essas áreas tiveram uma origem movida pelo fascínio causado pelo céu, causado por uma noite estrelada. Mas hoje nós sabemos que a astrologia e a astronomia são áreas independentes, com objetivos e métodos bem diferentes entre si. A astrologia pode ser vista como um estudo que busca identificar a relação entre os astros e o nosso destino, a nossa conduta moral. Já a astronomia é uma ciência que trata dos astros, trata de aspectos como a formação, evolução, composição, dimensão, essas coisas dos astros. Mas nem sempre essa separação foi clara, e hoje nós vamos entender justamente como foi esse processo de distinção. Vamos lá! Certamente. O ato de olhar o céu e buscar associações é algo praticamente intrínseco ao ser humano, E desde os nossos antepassados são descobertas relações entre os ciclos celestes e o que acontece aqui na Terra. E esse interesse do homem pelo céu acompanhou muitas culturas antigas, como os sumérios, babilônios, caldeus, egípcios, gregos, romanos, incas, chineses, entre vários outros. Esses povos conheciam e interpretavam o céu, traçando relações com os acontecimentos terrestres e até mesmo organizando o plantio, a caça, os rituais, se baseando em ciclos solares e lunares que eram repetitivos. Então nós percebemos aqui que os movimentos celestes foram grandes responsáveis pela organização das antigas sociedades. Então, para manter a sociedade bem estruturada, foi despertada a necessidade de calcular melhor esses ciclos, para obtenção de dados mais exatos a respeito deles, para então prever eventos terrestres. Então isso quer dizer que até mesmo para ser astrólogo deveria ter conhecimento de aspectos astronômicos, o que acabava juntando esses dois estudos em um só. E vou provar para vocês essa estreita relação desses estudos na antiguidade com a descrição de como chegaram aos 12 signos do zodíaco. O movimento de translação da Terra em torno do Sol define um plano que chamamos de eclíptica. Todos os outros planetas têm o seu movimento de translação praticamente sobre a eclíptica. Visto da Terra, o movimento do Sol, da Lua e dos outros planetas parece ser realizado sobre uma estreita faixa do céu. As outras estrelas têm a sua posição bem definida no firmamento, e o movimento delas é realizado junto com o movimento de toda a abóbada celeste, que é uma grande esfera que simboliza o céu, é uma idealização da astronomia. Por essa razão, o Sol, a Lua e os outros planetas eram conhecidos na antiguidade por estrelas errantes, e foram identificadas 12 constelações que estavam ao longo da faixa onde pareciam mover-se o Sol, a Lua e os planetas. E essas constelações mantêm ainda o nome que receberam na antiguidade, mesmo que algumas delas já tenham mudado bastante. São elas as famigeradas constelações que definem os 12 signos do zodíaco, e são chamadas de Carneiro, Touro, Gêmeos, Caranguejo, Leão, Virgem, Balança, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Esses 12 signos do zodíaco servem para distribuir entre si os 360 graus do círculo do zodíaco, ficando cada um dos signos responsável por 30 graus desse círculo. A primavera entra no momento em que o Sol atinge o grau zero da constelação de Carneiro. O verão, quando o Sol atinge o grau zero de Caranguejo. O outono, quando o Sol entra em Libra. E o inverno começa no momento em que o Sol atinge o grau zero de Capricórnio. Mas para a astronomia moderna, as constelações não se passavam de regiões do céu, que seriam úteis ali na catalogação dos objetos celestes. Só que até o século XVII, a astrologia e a astronomia ainda eram interligadas. Os astrônomos mesmo eram chamados de astrólogos. Mas então, nesse mesmo século, a ciência da astronomia começou a se independer gradualmente da pseudociência da astrologia. Alguns astrólogos profissionais, como Tycho Brahe e Kepler, foram os primeiros nomes a iniciarem esse processo, mas nem mesmo tinham essa intenção, porque esses astrólogos, como o próprio nome indica, acreditavam na influência dos astros nos acontecimentos humanos. Mas vale ressaltar que Kepler detestava os charlatões sem noção da astrologia.
Mas e aí, né? Como Kepler e Bray influenciaram nesse distanciamento entre a astronomia e a astrologia? Esse distanciamento aconteceu principalmente devido à ascensão da teoria heliocêntrica. Vamos entender melhor como foi essa ascensão. O primeiro a apresentar escrito sobre esse tema foi Copérnico, que desenvolveu um modelo matemático muito bem escrito, que proporcionava uma explicação bem mais simples para o movimento dos planetas. E esse seu modelo dizia que a Terra girava ao redor do Sol, assim como todos os outros planetas. Mas aí Copérnico errou ao dizer que as órbitas desses planetas eram circunferências. E mais tarde, Kepler reestruturou o trabalho de Copérnico e comprovou que as órbitas dos planetas são, na verdade, elípticas. E Tycho Brahe, que nasceu 3 anos após a morte de Copérnico, produziu os próprios instrumentos e escreveu um livro onde descrevia sobre a medição das coordenadas elípticas desses objetos celestes. Depois de um tempo, ele conseguiu contratar Kepler, mas ficava vigiando muito suas anotações, então Kepler não conseguiu analisá-las enquanto Tycho estava vivo. Mas aí o que rolou? Quando Tycho Brahe morreu, Kepler pôde colocar as mãos em todos os dados compilados por ele ao longo de suas observações e conseguiu determinar as diferentes posições da Terra após cada período sideral de Marte. E assim conseguiu traçar a órbita da Terra, determinando que as órbitas dos planetas são elipses, com o Sol um pouco afastado do centro. Então iniciou um rompimento forte entre a astronomia heliocêntrica e a astrologia geocêntrica, E isso com muitas provas, muitos estudos. E assim a astrologia ficou meio que insustentável cientificamente, Já que sempre adotou um modelo geocêntrico para o levantamento de seus estudos. E o trajeto do Sol é fundamental para a elaboração dos mapas astrais e das previsões. Mas claro que os astrólogos de hoje entendem que o movimento do Sol e dos demais astros é apenas aparente, eu espero. Só que esse fator geocentrismo, dentre vários outros detalhes, acaba desbancando a astrologia de ser determinada por ciência. E concluindo aqui então, nós percebemos que a astrologia, lá atrás, ajudou sim a moldar pensamentos de figuras muito importantes na ciência, como os pensamentos de Kepler, impulsionando o avanço científico da astronomia. Logo, a astrologia foi um estudo muito importante para a história no geral, mas não podemos encará-la como ciência, se trata de pseudociência. E quem sabe em um próximo vídeo eu possa explicar melhor o porquê disso. Só que isso não te proíbe de acreditar se quiser. Igual eu disse lá no início, não é essa a pauta aqui hoje. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida podem deixar aqui nos comentários. E não se esqueçam de curtir, se inscrever, compartilhar com os amigos, para que a gente possa desfazer o maior número possível de dúvidas e continuar aqui compartilhando conhecimento sobre a física e outras ciências. Muito obrigada!